Olá, caros alunos e alunas. Aqui é o professor Elisandro, professor de Educação Física. Nós vamos lá para a nossa segunda aula. Na primeira eu perguntei o que se aprende na Educação Física e também o que vocês tiveram ao longo da vida escolar. E eu inicio essa aula com essa imagem. Eu gostaria que vocês observassem um pouco essa imagem e tentassem responder a essas perguntas. Olhando para ela, será que é um esporte que está acontecendo aí? Aparentemente, talvez um futebol. Mas qual esporte seria? A imagem parece futebol, mas poderia ser uma outra modalidade. Talvez. É um jogo? É um jogo de futebol? Ou é o esporte futebol? Ou será que é a mesma coisa? Ou é uma brincadeira? Pensando bem, olhando ali, nós temos pessoas uniformizadas, mas vejo pelo menos 4 vestimentas distintas. Tem jogadores de shorts azul, camisa vermelha. Tem jogadores de camisa vermelha com shorts branco. Tem um jogador com uma camisa listrada, preto e branco. E tem uma outra pessoa de branco, talvez com um chapéu branco também, bem próximo à linha do central. Então temos pessoas com uniformes distintos. Então é um esporte? É uma brincadeira? É um jogo? O que seria essa prática? E a educação física? Ela é esporte? Vou trazer para vocês aqui outra imagem e colocar os mesmos questionamentos. Olha nessa imagem, né? Aparentemente ali 3 crianças jogando com um golzinho, né? Que tem as balizas feitas de madeira, parece que o campo é alagado, né? Mas o menino está fazendo um belo de um voleio, né? Uma das práticas mais acrobáticas do futebol. Tem um jogador ali, um menino no gol. Então, essa situação agora, ela é um esporte? Qual esporte seria? Ou é um jogo e não um esporte? Ou é só uma brincadeira entre os meninos? Voltando à pergunta, educação física é esporte? É difícil, né? E aí se a gente pensar melhor, o que é educação física? Quando eu fiz essa pergunta para o Google, né, eu coloquei primeiro em imagens e ele trouxe essa imagem para a gente. O que é educação física? Olha lá. Tem várias imagens aqui que traz movimentações corporais relacionadas às práticas esportivas. Nós temos aqui em cima pessoas correndo, outras fazendo exercício de alongamento. Aqui tem bicicleta, talvez patinação, né, alguns exercícios de musculação, um coraçãozinho relacionando à saúde. Aqui parte do atletismo, né? Discóbulo de Miron aparece pelo menos 2 vezes aqui, que essa pessoa jogando um disco, na verdade 3 dentro do símbolo da educação física, 4 ali em cima. Então, isso é o que o Google traz para a gente, o que é educação física. Quando eu fizer essa pergunta para uma resposta dissertativa, ele aparece dessa forma. O termo educação física remete à ideia de educar o físico. Mas o que isso significa? Fortalecer a musculatura? Praticar esportes? Adquirir postura? Bem, a educação física nasceu como uma disciplina, cujo objetivo era disciplinar os indivíduos a partir dos seus corpos. Ou seja, a educação física está historicamente atrelada a um método de dominação do indivíduo. Essa é a primeira resposta que o Google traz para a gente do que é educação física. Mas, lógico, aqui ele mostra uma visão muito crua e superficial do que é educação física. A educação física já teve essa visão disciplinadora, mas hoje a gente estuda muito além disso. Então, hoje nós temos uma visão mais culturalista da educação física, que constitui uma área de conhecimento que estuda e atua sobre o conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento, criadas pelo homem ao longo de sua história, ou seja, os jogos, as ginásticas, as lutas, as danças e os esportes.
E também aqui colocaria as práticas corporais de aventura, tanto na natureza quanto no ambiente artificial. Então essa é uma visão atual da educação física, uma visão mais culturalista, que cuida da cultura corporal de movimento, ou seja, fazendo leituras da linguagem corporal. Uma definição que a BNCC traz para a gente de educação física, e o currículo de São Paulo também se adequa a essa visão. A educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais, em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestação das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais, no decorrer de sua história. Essa visão, então, é uma visão mais aprofundada da educação física no viés da cultura corporal de movimento. E aí, diante de todo esse conhecimento que a educação física pode trabalhar, eu diria para vocês sabem que a educação física também cai no Enem? Alguns aí do primeiro, outros do terceiro vão fazer logo mais essa prova. E temos lá algumas questões, em média de 3 a 5 questões no Enem, que são de educação física, que está dentro da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pergunta bastante sobre jogos e brincadeiras, sobre lutas, sobre condicionamento e esforços físicos, as danças, o corpo e expressão artística, o exercício físico e saúde, os esportes e as suas relações sociais, até mesmo de preconceitos, padrões estéticos contemporâneos e práticas corporais de autonomia. Esses são os grandes temas que até eles circundam aí o Enem. Aquela imagem lá do início da aula. Essa imagem aí é um esporte? Qual esporte seria? É um jogo? Educação física é esporte? Pelo que a gente falou até agora, não, né? Esporte é uma coisa, educação física parece que ser outra, né? Porque o esporte está dentro do campo de conhecimento da educação física, que estuda várias outras práticas corporais além do esporte. E o que eu fiz para vocês, gente? Deixei no CMSP, vai aparecer aí por volta de segunda-feira, às 15 horas da tarde, duas questõezinhas como tarefa. Duas questões relacionadas às questões do Enem. Elas são bem parecidas às questões. Na verdade, uma delas eu que fiz, a primeira, e a segunda é uma questão do Enem lá de 2010. A primeira é uma questão que eu bolei a partir dessa atividade, desta aula. Tá bem? Então eu vou deixar ela disponível aí para vocês executarem como forma de frequência e de avaliação. A primeira questão, gente, leia as afirmações da tabela abaixo e as imagens 1 e 2 e assinale a alternativa correta. Aqui temos uma tabela. A primeira tabela diz aí o que é o jogo e o que é o esporte. Então a tabela traz a função de diferenciar um do outro. Então, o jogo é uma atividade esportiva de regras flexíveis caracterizado pela não profissionalização. Já o esporte, ele tem a profissionalização como característica, que ele tem regras e normalmente tem a busca do alto rendimento. Então, o jogo é uma coisa, o esporte é outra. Fins do jogo, entretenimento, do esporte, competição profissional. As regras do jogo sempre são flexíveis. Nos esportes, elas são pré-estabelecidas, né, por uma instituição regulamentadora. Premiação. No jogo, normalmente não tem premiação. Já no esporte, costuma exigir premiação com vencedores, com medalhas, troféus e até mesmo dinheiro. O traje. Para jogar um jogo, não traz um traje obrigatório. Já o esporte, o traje tem que ser exatamente daquela forma que está dita na regra, que diferencia as equipes. As competições no jogo não tem ou são assistemáticas. Já no esporte é sistematizado. Essa próxima tabela, vou deixar ela aparecendo um minutinho aqui para vocês terem essa noção do que é jogo e do que é esporte. E as perguntas. A imagem 1 trata o futebol, fenômeno esportivo sistematizado, e a imagem 2, o futebol como jogo de rua. B.
O enquadramento da imagem 1 mostra o futebol não profissional em um campo amador. E a imagem 2, uma técnica apurada do movimento corporal denominado voleio, comum apenas no esporte profissional. C. A imagem 1 apresenta esporte de alto rendimento, com jogadores devidamente uniformizados. E a imagem 2, crianças em situação de futebol amador, sem regras, não profissional. D. As imagens 1 e 2 apresentam esporte de alto rendimento, com regras pré-estabelecidas que refletem a movimentação corporal dos jogadores. E E. As imagens 1 e 2 apresentam o jogo onde as regras foram adaptadas por seus praticantes. Então, gente, essa pergunta está lá no CMSP, na aba Tarefas, e aí vocês vão sinalizar a resposta correta aqui para mim. Tá? Segunda pergunta. O esporte, tema do Enem 2010. Mostra aí uma imagem do voleibol, né? E essa imagem, ela tem 3 situações. Uma primeira ali com o jogador segurando uma bola na mão, uma segunda com o jogador quase que sentado no chão com as mãos à frente, e uma terceira com 3 jogadores aparecendo na imagem, um jogador de camisa mais escura batendo numa bola e 2 jogadores do lado de lá da rede com as mãos levantadas. O voleibol é um dos esportes mais praticados na atualidade. Este está presente nas competições esportivas, nos jogos escolares e na recreação. Nesse esporte, os praticantes utilizam alguns movimentos específicos, como saque, manchete, bloqueio, levantamento, toque, entre outros. Na sequência das imagens, identificam-se os movimentos de. Então, está perguntando cada um desses movimentos. A. Sacar e colocar a bola no jogo. Defender a bola e realizar a cortada, como forma de ataque. B. Arremessar a bola, tocar a bola para passar ao levantador ou bloquear como forma de ataque. C. Tocar e colocar a bola em jogo, cortar para defender e levantar a bola para atacar. D. Passar a bola e iniciar a partida, lançar a bola ao levantador e E. Realizar a manchete para defender. E a E. Cortar como forma de ataque, passar a bola para defender ou bloquear como forma de ataque. Aqui eu vou passar as imagens 1 mais ampliada, imagem 2 também ampliada, e aqui a imagem 3, como eu disse, um jogador batendo na bola e 2 jogadores do lado de lá da rede. A pergunta ampliada. E essa mesma pergunta, como dito, ela está lá no CMSP para vocês. Tá bem, gente? Então, eu vou deixar aqui abaixo também um link para a atividade e um muito obrigado para vocês. Tá? O link vai estar no chat. Grato. Até mais, até a próxima aula.